Fala, estudante! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Fisicamente Preparado. Eu sou o professor Rodrigo e hoje vou resolver com vocês aqui as questões da Santa Casa, prova que aconteceu nesse domingo aqui. Então, bora comigo logo após a vinheta. E maravilha, a primeira questão de física aí da prova era a questão 61. Ela falava o seguinte: a figura mostra o velocímetro de um veículo em que os valores de velocidade são indicados em quilômetros por hora. Considere, em determinado percurso, esse veículo partiu do repouso e atingiu a velocidade de 90 km por hora. Sabendo que nesse movimento do veículo, o ponteiro do velocímetro girou com velocidade angular constante de π sobre 30 radiano por segundo, vamos anotar isso? Ó. A velocidade angular, π sobre 30 radianos por segundo. A aceleração escalar média desse veículo foi de... Qual foi a aceleração escalar média? Bom, gente, olha só. Aqui na imagem ele põe que para sair de zero e chegar a 90 km por hora, vamos colocar assim, ó, a velocidade inicial é zero, a velocidade final é 90 km por hora. Ou, no caso aqui, 25 metros por segundo, né? A gente tem que transformar porque eu tenho uma aceleração aqui que está em metro por segundo ao quadrado. Eu preciso saber em quanto tempo ele fez isso. Agora veja, se ele me deu a velocidade angular e me deu aqui que o ponteiro vai girar um ângulo de 120 graus, 120 graus, galera, é 2π sobre 3. Não é isso? Então, a velocidade angular é o ângulo que gira, né, que o ponteiro gira, pelo tempo que demora para esse ponteiro girar. Então eu tenho aqui, ó, π sobre 30 igual 2π sobre 3 sobre ΔT. Ora, eu posso cancelar aqui, né, ó, π com π. Π com π eu posso cancelar. 30 eu posso simplificar com 3. Vai ficar 10 aqui. Então, vai ficar assim, ΔT igual a 10 vezes, ó, multiplica cruzado aqui, ΔT vezes 1, ΔT, 10 vezes 2, 20 segundos. E aí sim, a aceleração escalar média é ΔV por ΔT. A velocidade variou de 0 para 25, 25 menos 0, sobre o intervalo de tempo que é 20 segundos. A aceleração escalar média, então, 1,25 metro por segundo ao quadrado, e a alternativa correta é a letra C. Beleza, galera? Lembrando que qualquer dúvida que você tenha aí é só deixar aqui nos comentários que eu vou responder. E vamos para a nossa próxima questão, que é a questão 62. Ele fala assim: uma pequena esfera suspensa por um fio ideal preso no ponto P é colocada para girar em movimento uniforme em uma trajetória circular de centro C contida em um plano horizontal. A figura mostra essa esfera em 4 posições diferentes, 1, 2, 3 e 4. Vamos lá, o movimento é circular e uniforme, beleza? Ele fala que, desprezando a resistência do ar sobre a esfera, tem-se que nas 4 posições citadas, letra A resultante das forças que atuam sobre a esfera tem mesma direção. Errado, galera, porque se o movimento é circular e uniforme, a resultante das forças será centrípeta. Então, em todas as posições, a resultante vai apontar para o centro da trajetória. Logo, não tem a mesma direção, né? Em cada posição da partícula você tem uma direção diferente. Legal? Opa! Letra B. A resultante das forças que atuam sobre a esfera tem a mesma intensidade. Olha só, a resultante ela vai ser puramente centrípeta. É massa vezes aceleração, né? A resultante, segundo a lei de Newton. Mas no movimento circular uniforme, a aceleração é centrípeta, né? E a aceleração centrípeta é dada pela velocidade ao quadrado dividido pelo raio.
Como o movimento é uniforme, a velocidade escalar é constante, o raio da trajetória é fixo e a massa também. Então, sim, a resultante das forças que atuam sobre a esfera tem a mesma intensidade. É o mesmo valor em qualquer ponto. Letra B, de bucéfalo. Gelou aí, né? Pensou que eu ia falar besteira, né, seus besteirentos? Por que não é a letra C, professor? A aceleração escalar da esfera é diferente de zero. Não, a aceleração escalar é zero, porque a aceleração escalar é a responsável, né, mede a mudança no módulo da velocidade e não muda, já que o movimento é uniforme. A velocidade vetorial da esfera tem mesma direção e mesmo sentido. Errado, porque a velocidade é um vetor que é sempre tangente à trajetória e no mesmo sentido do movimento. Então, em cada ponto aqui, ó, eu tenho o vetor velocidade apontando na direção tangente à trajetória e no sentido do movimento. Está aqui o vetor velocidade nos 4 pontos aí, ó. Legal? E letra E, a aceleração vetorial da esfera tem mesma direção e mesmo sentido. Nesse caso, a aceleração vetorial é a própria aceleração centrípeta, uma vez que o movimento é uniforme, não tem a componente tangencial da aceleração. Legal? Alternativa B, e é isso aí, galera. Vamos para o próximo. Questão 63. Em um dia frio, uma pessoa esfrega suas mãos, uma na outra, para aquecê-las, como mostra a figura. Considere que nesse movimento a taxa com a qual a energia mecânica é dissipada pelo atrito seja de 20 joules por segundo. Isso aqui é uma dimensão de potência, né? Joules por segundo é o watt. Então nós temos aqui uma potência de 20 watts. Admitindo que a massa de cada uma das mãos seja de 200 gramas, vamos anotar isso, e que o calor específico das mãos seja de 4.000 joules por quilograma por grau Celsius. Se toda a energia mecânica dissipada pelo atrito for utilizada para aquecer suas mãos, essa pessoa deverá esfregá-la para aumentar sua temperatura, um aumento de temperatura então, de 1,5 graus Celsius, durante um intervalo de tempo de... Quanto tempo ele vai ter que esfregar as mãos? Bom, legal. A potência, ela é sempre a quantidade de energia dissipada, que nesse caso é dissipada sob forma de calor, pelo tempo. E como essa quantidade de calor ela está aumentando a temperatura das mãos, é uma quantidade de calor sensível, né? Então, que macete aqui, ó. E aqui tem que tomar um cuidado, né, meu povo? Porque ele está falando que a massa é de 200 gramas, a massa de cada uma das mãos. Mas as duas mãos vão aquecer, né? Então a massa que eu vou colocar aqui não é 200 gramas, né? Aliás, eu não posso nem deixar em grama, né? Vamos passar para quilograma. Isso aqui é 0,2 quilograma, por causa do calor específico aqui, ó. E olha só, a massa que eu vou colocar aqui é 0,4, porque vão ser duas mãos. Legal? Então vamos lá, ó. A potência 20 joules por segundo, a massa 0,4, o calor específico 4.000, a variação da temperatura 1,5 e tudo isso dividido por ΔT. Ó, dá pra gente simplificar aqui, ó, 4.000 por 20, né? 4.000 por 20 vai dar 200. Passo esse ΔT para cá multiplicando, vai ficar o ΔT mesmo, né? Porque é ΔT vezes 1. E aqui vai ficar 0,4 vezes 200 dá 80. 80 vezes 1,5 dá 120. 120 o quê, professor? 120 segundos, porque a gente usou o watt, que é joule por segundo, né? Mais 120 segundos equivale a 2 minutos. E tá lá, galera. A alternativa correta é a letra A. Belezinha? Tranquilo, né, pessoal? Questãozinha suave aí de calorimetria. E bora lá, vamos para a próxima. Muito bem, a questão 64 aqui, galera, fala assim, ó.
Determinada massa constante de gás ideal sofre uma transformação ABC mostrada no diagrama pressão por volume, em que a transformação AB é isotérmica e a transformação BC é isobárica. Sendo TB e TC as temperaturas medidas na escala Kelvin dos estados B e C, a razão TB por TC é igual a... Observe que eu não tenho dados de informação do estado A e nem do estado B, mas eu tenho uma informação aqui nesse ponto, que está na isoterma da transformação AB. Então vamos chamar esse ponto de ponto D aqui, ó. Se a temperatura no estado A é igual à temperatura no estado D, e que é igual à temperatura no estado B, porque está tudo na mesma isoterma, se ele pede a razão entre as temperaturas TB e TC, isso é a mesma coisa de eu pegar a temperatura TD e dividir pela temperatura TC. E aí eu consigo essa relação utilizando a lei geral dos gases, que a gente fala, né, Piviti-Pavotó, pressão vezes volume por temperatura no início é igual no fim. Então, PD, VD sobre TD é igual a PC, VC sobre TC. E aí eu vou passar o TD lá para cima e vou passar o PCVC aqui para baixo dividindo. Tá aí. TD sobre TC, que é o que eu quero, né? Que ela é igual a TB sobre TC. Então, TD sobre TC é igual. Pressão no ponto D, tá aqui, ó, 2 vezes 10 a quinta Pascal. Volume no estado D, tá aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 3, sobre pressão no ponto C, tá aqui, ó, 1 vezes 10 a quinta. Volume 2 vezes 10 a menos 3. E prontinho, né, galera? Olha que simples. Nós temos aqui 2 em cima, 2 embaixo vai cancelar, 10 a quinta com 10 a quinta, 10 a menos 3 com 10 a menos 3. O que é que sobrou? Sobrou 3 na parte de cima e o 1 na parte de baixo. Então a razão vale 3. A alternativa correta é a letra D de dado. Belezinha? Muito bem, muito bem. E vamos que vamos. Questão 65, então, galera. Uma pessoa posiciona-se em pé diante de um espelho plano vertical E em seu banheiro. E devido às dimensões e à posição do espelho, só consegue ver refletida nesse espelho parte de seu corpo, como mostra a figura. Considerando as informações da figura e do texto inicial, a altura H do espelho é... Olha só, gente, eu vou pegar aqui, trazer essa imagem um pouco mais para direita aqui. Isso aqui. E olha só. Então tá aqui, essa aqui é a altura H. Ele vai estar enxergando a imagem dele desse lado aqui, ó. A gente aprendeu, a gente aprende lá nas nossas aulas de espelho que a distância que a imagem está do espelho é igual à distância que o objeto está do espelho. Então a imagem dele se formaria também a 1,2. E aí tá, eu não vou só conseguir desenhar ele certinho aqui, né? Nossa, mas ficou, ó, uma merda esse desenho. Mas faz de conta que tá bom. Ele tá se enxergando aqui atrás, ó. Ele tá se vendo por aqui. E veja, eu vou fazer aqui uma relação, ó. Se essa medida daqui até aqui embaixo é 1,4, que ele deu aqui na imagem, eu vou relacionar esse triângulo grande com esse triângulo pequeno. Então a gente faz assim. Essa distância aqui é 2,4. Então eu faço o quê?
1,4 está para 2,4, assim como Hzinho está para 1,2. Ora, como 2,4 é o dobro, né? Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 1. 1,4 dividido por 2, 0,7 metro. E assim, a alternativa correta é a letra D. Bem tranquilo, né? Questãozinha de ótica aí simples. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Questão 66. Na figura, vêem-se dois raios luminosos monocromáticos, 1 e 2, incidindo na superfície que separa um líquido desconhecido e o ar. Dá os ângulos aqui. Sabendo que o índice de refração absoluto do ar é 1, e considerando as informações da tabela, tem-se que o ângulo θ, indicado na figura, é... Bom, vamos ver aqui, ó. Observe que esse ângulo aqui é o ângulo que faz com que o raio saia rasante à superfície, ou seja, o ângulo alfa, ele é o ângulo limite dessa interface líquido-ar. E a gente aprende lá nas nossas aulas de ótica que o seno do ângulo limite é o n menor dividido pelo n maior. Ou seja, o seno do ângulo alfa é o n do ar dividido pelo n do líquido, que eu não sei quanto vale, e é isso que eu quero. O seno do ângulo alfa, ele deu aqui, ó, seno do alfa é raiz de 3 sobre 3. O n do ar vale 1, e o n do líquido é o que eu quero. Então, raiz de 3, aliás, vamos, inverte os dois lados, né? Vai ficar 3 sobre raiz de 3 é igual ao n do líquido. Não pode ficar raiz de 3 embaixo, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3. Vai ficar assim, n do líquido igual a raiz de 3, porque raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Com o 3 de cima, eu posso simplificar. Agora que eu tenho n do líquido, eu aplico aqui a lei de Snell na interface ar-líquido. N do ar, seno de θ, é igual ao n do líquido, seno de beta. N do ar é 1, seno de θ, o θ é o que eu quero, é igual. N do líquido, acabei de determinar, é raiz de 3. Vezes o seno de beta que está aqui na tabelinha, raiz de 6 sobre 6. Tá lá. Seno de θ é igual. Raiz de 3 vezes raiz de 6 dá raiz de 18. 16, 18. Que é 9, 3 raiz de 2. 3 raiz de 2 sobre 6. Ou 3 com 6 dá meio, raiz de 2 sobre 2. E raiz de 2 sobre 2, o ângulo cujo seno é esse valor é 45 graus. E, portanto, a alternativa correta é a letra C. Beleza? Maravilha! Bora lá? Próxima questão. Fala assim, um bloco de massa 200 gramas, vamos anotar aqui, massa 200 gramas ou 0,2 kg, está apoiado em repouso sobre uma superfície plana e horizontal, preso a duas molas ideais de constantes elásticas idênticas, né, de 8 newtons por metro, que se encontram relaxadas com comprimentos naturais de 1 metro cada uma, conforme a figura 1. Esse bloco é deslocado para uma posição em que uma das molas fica comprimida de meio metro. E claro, né, se uma fica comprimida, a outra fica esticada de meio metro. O bloco é abandonado do repouso nessa nova posição e passa a oscilar em movimento harmônico simples. Desprezando o atrito e a resistência do ar, o módulo da máxima velocidade escalar atingida por esse bloco em seu movimento oscilatório é de a máxima velocidade. Tá. Vamos lá, ó. É um sistema conservativo, tá certo? Então,
Na situação em que ele estica uma mola e comprime a outra, você tem energia potencial elástica armazenada, que vai se transformar em energia cinética. A máxima velocidade vai acontecer quando essa energia potencial elástica se converter em energia cinética. Agora você tem que levar em consideração que tanto uma mola quanto a outra acumula energia potencial, porque uma está sendo comprimida e a outra está sendo esticada. Então nós temos o seguinte: a energia potencial elástica vai ser convertida em energia cinética. A energia potencial elástica é kx² sobre 2. Só que eu tenho duas molas, então vai ser 2 vezes kx² sobre 2. E aí a energia cinética, mv² sobre 2. Agora sim, vamos fazer as continhas. 2 de um lado, 2 do outro eu posso cancelar. Vai ficar 2 vezes 8 vezes. O x é o quanto ela está deformada, né? 0,5 ao quadrado. Isso é igual a massa 0,2 vezes v². 0,2 com 2 desse lado vai ficar 10 aqui. Então, v² é igual. 0,5 ao quadrado dá 0,25. 0,25 vezes 8 vai dar 2. 2 vezes 10 vai dar 20. E a velocidade, então, é raiz² de 20. Bom, 20 é 4 vezes 5, então é a mesma coisa que 2 raiz de 5 metros por segundo. E tá lá, galera, a alternativa correta é a letra E. Só tinha que tomar um pouquinho de cuidado aqui com o fato de ser 2 molas acumulando energia potencial elástica. Legal? Maravilha, meu povo! E tá aqui questão 68, uma questãozinha aí de cordas, né, parece. A figura mostra uma onda estacionária estabelecida em uma corda de massa m e comprimento L, submetida a uma tração de intensidade constante T. De acordo com a equação de Taylor, a velocidade de propagação de uma onda por uma corda tracionada é raiz² de T sobre μ. μ representa a densidade linear de massa dessa corda. Sendo F a frequência dessa onda, a intensidade da tração a qual a corda está submetida é... Olha só, nós temos aqui uma situação em que você tem o terceiro harmônico, né? O terceiro modo de vibração dessa corda aqui. E nós temos 3 fusos. Cada fuso desse aqui representa meio comprimento de onda. Então nós temos 3 metades de lambda dando o tamanho da corda. Legal? A tração, então, vamos lá, ó. É raiz². Perdão. A velocidade é raiz² de T sobre μ. A gente sabe que V é igual a lambda_f para uma onda, não é isso? Então, se eu substituir isso lá, nós vamos ter o seguinte: lambda_f é igual a essa raiz². Beleza. Como eu quero isolar a força de tração aqui, né? Vou elevar ao quadrado os dois lados. Lambda² f² igual a T sobre μ. E a tração, então, vai ser μ lambda² f². Mas eu não posso deixar minha resposta em função de lambda e nem do μ. O que é a densidade linear? É a razão massa por comprimento da corda. E o lambda a gente tira daqui, ó. 3 lambda sobre 2 não é L? Então o lambda vai ser 2L sobre 3. Ó. Eu vou substituir isso e isso na equação que eu encontrei. Vai ficar assim: m sobre L vezes... No lugar do lambda não é 2L sobre 3? Vai ficar 2L sobre 3 ao quadrado
F quadrado. E aqui é fazer a continha, né? M sobre L vezes 4L quadrado sobre 9 vezes F quadrado. L em cima com um L embaixo eu posso cancelar. E assim nós vamos ter aqui que a tração é 4mLF quadrado sobre 9. Tá lá, galera. A alternativa correta é a letra E, de energúmeno. Muito bem. Beleza? Maravilha, vamos que vamos. Próxima questão. Questãozinha linda de eletricidade, bem tranquilinha de fazer, ó. No circuito representado na figura, o gerador tem resistência interna desprezível e os resistores são ômicos. Se os fios de ligação utilizados na montagem desse circuito tiverem resistência desprezível, a potência total dissipada por ele será de 14,4 watts, se o valor de Rx for... Olha só, vamos lá, eu tenho 12 volts aqui sendo aplicados entre esses pontos A e B aqui. Nós temos aqui dois resistores de 6 ohms que estão em série. Então, isso aqui é a mesma coisa que um resistor de 12. Esse de 12 está em paralelo com o Rx. A potência, ela se relaciona com a resistência e com a DDP de acordo com essa equação aqui, né? U quadrado sobre REC. Bom, eu posso escrever então que a resistência equivalente vai ser U quadrado sobre P. A resistência equivalente então vai ser 12 ao quadrado dividido pela potência, que é 14,4. Essa resistência equivalente então vai ficar 12 ao quadrado, 144, dividido por 14,4, 10 ohms. Então a resistência equivalente do meu circuito tem que valer 10 ohms. O que é a resistência equivalente desse circuito? Você tem 12 ohms em paralelo com a Rx, quando você tem 2 em paralelo é produto pela soma, né? É Rx em paralelo com 12, mais esse de 2 que está em série, né? Então vai ficar assim, 10 é igual Rx vezes 12 sobre Rx mais 12. Mais 2. Passa esse 2 para o outro lado subtraindo, vai ficar 8 igual Rx vezes 12 sobre Rx mais 12. Dá para a gente simplificar aqui os dois lados, né? 8 e 12 por 4, né? Vai dar 2 aqui, 3 aqui. Multiplica cruzado. Nós vamos ter aqui 3Rx igual 2Rx mais 24. Passo o Rx para o outro lado, 2Rx, né? 3Rx menos 2Rx é Rx mesmo. E tá aí, galera, 24 ohms. A alternativa correta é a letra A. Maravilha. Tranquilidade total, né, gente? E vamos para a nossa última questãozinha. Questãozinha de eletromagnetismo. E fala assim: a figura mostra um solenoide de comprimento L constituído por N espiras circulares dispostas lateralmente. Quando esse solenoide é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I, surge um campo magnético de intensidade B ao longo do eixo desse solenoide. Se dois solenoides idênticos a esse fossem unidos por uma de suas extremidades, de modo que ambos fossem percorridos por uma corrente elétrica de mesma intensidade I, surgiria ao longo do eixo comum a esses dois solenoides um campo magnético de intensidade... Olha só, o campo magnético de um solenoide depende da permeabilidade magnética do meio aqui, do número de espiras do solenoide, da intensidade da corrente e
do comprimento. Legal. Se eu unisse dois solenoides, o que ia acontecer? Dois solenoides. Eu teria agora um novo campo magnético que eu vou chamar de B'. É o mesmo meio, é a mesma permeabilidade magnética. Legal? Você teria aqui o dobro do comprimento e também você teria o dobro de espiras. Então ficaria 2N sobre 2L. Mas a corrente, veja, você está ligando ele numa pilha, na mesma pilha. E a resistência, esse fio tem uma certa resistência. A resistência, ela depende, né, do comprimento. Se você aumenta o comprimento, você aumenta a resistência elétrica. Você está dobrando o número de espiras e dobrando o comprimento do solenoide. O que vai acontecer é que você vai dobrar a resistência. E assim, de acordo com a lei de Ohm, se você aumenta a resistência, você diminui a corrente pela metade. Então a corrente que vai passar na segunda situação vai ser I sobre 2. Então o novo campo magnético vai ficar 2 em cima, 2 embaixo, eu posso cancelar. E vai ficar μNI sobre 2L. Ou seja, o novo campo magnético é a metade do campo magnético anterior. E, portanto, a alternativa correta é a letra A. Beleza, galera? É isso aí, pessoal. Essa foi a nossa correção da Santa Casa. Eu vou soltar ainda o vídeo da resolução do segundo dia, né? As questões dissertativas. Fique ligado aí. Se você não me segue lá no Instagram, segue lá, é Fisicamente Preparado, mesmo nome do nosso canal, e lá eu posto dicas direto lá sobre física, questões do Enem, como fazer uma boa prova. Então, me segue lá para não perder nada. Se você não é inscrito aqui nesse canal, peço que você se inscreva, já compartilhe esse vídeo com aquele colega que você sabe que fez a prova e que vai ajudar ele, beleza? Um abraço aí, galera, e até o próximo vídeo. Valeu!